Alô, alô, escambronautas, eu sou o Wilson Júnior e hoje eu vou trazer uma indicação, a América Latina para imbecis. Se você não for inscrito no canal, clica em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações de vídeo do canal, porque vocês sabem como é o YouTube, e vai aqui nesse izinho a gente falar sobre filme, série, livros e outras coisas. Hoje eu trago mais uma indicação de stand-up, né? Eu já trouxe algumas indicações, especialmente eu gostaria de destacar, se você for aqui no izinho você vai ver o Nanette, da Hannah Gadsby. Aqui a gente tem um ator de Hollywood, né, de certa forma até famoso, se você não conhece ele, saiba que ele é famoso, é o John Leguizamo. Quem tem aí na casa dos 25 pra cima e assistir a Sessão da Tarde, talvez tenha assistido o filme dele que deve ser o mais conhecido pra nós brasileiros, que é O Peste. Por sinal, é um ótimo filme. Ou pelo menos assim eu me lembro dele, né, é aquela coisa, melhor não mexer na memória. Mas aqui ele vem com um monólogo aqui de stand-up comedy, e é um daqueles stand-up comedies que o foco não é necessariamente o riso, apesar de que ele tem toda aquela coisa dos trejeitos corporais, ele gosta de dançar, ele tem um humor corporal muito interessante ele vai arrancar risadas de vocês, mas é um stand-up que se destaca muito mais pelo teor político do discurso que ele tá ali fazendo, construindo, a ideia que ele está construindo. No caso desse stand-up é meio que uma aula de história, sobre a história da América Latina, onde ele vai passar ali por diversos personagens, civilizações, povos e momentos históricos importantes da América Latina, que o Brasil está incluso, apesar de que nós brasileiros não nos sentimos latinos. Então ele vai construir toda a narrativa, né, toda a brincadeira desse stand-up comedy dele vem a partir de um trabalho que o filho dele tem que fazer para a escola, onde o filho tem que escrever um texto sobre um herói para ele, né? De certa forma, um herói que esteja ligado às suas raízes culturais. E o John Leguizamo vai tentar ajudar o filho e não consegue porque ele mesmo percebe que ele não tem grandes símbolos, grandes heróis da história do povo latino, ele mesmo, né? Ele não tem esses heróis. E aí ele vai justamente estudar a história, né? E vai buscar nos livros. E nesse processo de buscar nos livros, ele vai descobrir como a história dos Estados Unidos, ela omite e esconde os latinos como símbolo da construção dessa história. Os latinos são constantemente tratados como estrangeiros dentro dos Estados Unidos, apesar de que eles são parte não só fundante, mas extremamente importante da própria história dos Estados Unidos. Para quem não sabe, a boa parte do oeste dos Estados Unidos, da costa oeste dos Estados Unidos, ela era do México. E durante uma guerra, né, entre os Estados Unidos e o México, aqueles territórios ali da Califórnia, do Texas e vários outros estados ali daquela região, eles foram adicionados. Na realidade, alguns se emanciparam e posteriormente foram iniciados à Federação de Estados dos Estados Unidos. E apesar disso, né, apesar de que há muitos anos boa parte dessa população latina, essa população que era mexicana, ela não foi expulsa, né, eles continuaram sendo cidadãos, tanto que se você for ver a boa parte da costa oeste dos Estados Unidos fala espanhol, né, na realidade a língua primária é o espanhol, o inglês é uma língua secundária. Os estrangeiros, né, os descendentes de mexicanos e mesmo os latinos nativos são sempre tratados, né, de uma maneira segregatória, né? Eles são realmente excluídos e marginalizados dentro dessa América branca. E esse tópico da discriminação vai ser o objeto do texto do John Leguizamo, né? Ele vai fazer piadas em cima dessa discriminação com o latino, especialmente evocando o latino dentro da história não só da América como um todo, né, mostrando a riqueza da história da América, dos povos latino-americanos, tanto no aspecto cultural quanto militar, infinitamente, né, e vai mostrar ali todos os aspectos, todos os olhares possíveis para a história da América Latina, na busca desses ícones, na busca desses símbolos, mas ele vai evocar principalmente esses símbolos que são americanos, norte-americanos. Porque ele é um norte-americano e a vida inteira ele, de certa forma, se sentiu um outsider, né? Ele se sentiu um estrangeiro, ele se sentiu tratado de maneira diferente e discriminado. E com a ascensão do Trump, né, essas minorias, negros, latinos, asiáticos, pessoas do Oriente Médio, passaram a ser mais discriminadas, né? A gente teve uma ascensão dessa extrema-direita nos Estados Unidos, dessa direita conservadora, branca, e, obviamente, isso, digamos assim, traz à luz conflitos que estavam ali, são presentes ali,
eles acabam ganhando mais notoriedade, mais atenção da mídia e das pessoas quando você está num momento mais sensível como esse. É um texto inteligente, é um texto que faz a gente olhar um pouco mais para a América, e isso é muito importante para o Brasil, porque a gente é um país que tem uma posição muito de olhar culturalmente para a Europa, olhar culturalmente para os Estados Unidos, porém os nossos vizinhos aqui do Mercosul e os nossos colegas latinos da própria América Latina, a gente acaba não enxergando como iguais, como pares, né? O Brasil ele tem esse posicionamento meio distante. Obviamente a gente tem uma separação deles justamente por uma questão do idioma, a gente fala português, enquanto todo o resto da América fala o espanhol, né? Eu digo a América Latina. Então existe aí uma barreira linguística que nos separa, porém culturalmente nós somos muito mais parecidos do que, por exemplo, nós somos parecidos com os Estados Unidos ou mesmo com a Europa. Então a fronteira da língua não necessariamente cria uma barreira cultural. E isso é evidente, obviamente, porque os dois países, né, que colonizaram a América, que foi Portugal e Espanha, eram países culturalmente muito próximos, né? Então a gente partilha dessas similaridades e muitas vezes a gente negligencia essa história que diz tanto sobre nós. Então é um texto que vai realmente nos mostrar muita coisa que a gente, de certa forma, passa pela escola de maneira que fica em falta, né? A gente acaba vendo muito sobre a própria história americana, com a Guerra de Secessão, com o processo de independência dos Estados Unidos, mas a gente muitas vezes ignora a gente vê extremamente sobre a Europa e tal, e sobre os conflitos da Europa, mas aqui do nosso lado, né, que diz tanto sobre a nossa cultura e sobre a nossa história, muitas vezes a gente é completamente ignorante sobre isso, e eu acho que é sobre isso que o texto do John Leguizamo fala, e de certa forma para a gente tentar olhar um pouco para dentro, né, da gente, para dentro da nossa cultura, e tentar perceber quais são os ícones, né, quais são os símbolos dentro da nossa cultura que nos inspiram, que muitas vezes a gente não tem. E especialmente no momento presente, hoje a gente vive uma cultura muito globalizada, né, e com esse processo de cultura globalizada a gente acaba se tornando um polo receptor de cultura, obviamente porque o Brasil não é protagonista no cenário econômico mundial, então quem emana cultura acaba sendo os países que são esses protagonistas, então no caso a Europa, pra gente, né, a Europa e os Estados Unidos, a gente acaba construindo os nossos ídolos, os nossos ícones e os nossos símbolos nesses sujeitos que estão ali fora da nossa própria cultura. E não que isso seja necessariamente um problema, mas às vezes você tentar olhar para si, para a sua história e para a história que funda ali o seu ambiente, você vai encontrar coisas que você acaba muitas vezes buscando fora, dentro, né? Então é um texto que faz você pensar sobre a origem dos seus povos, a sua origem cultural, né? Então pensem um pouco, né? Quais são os ícones aqui do Brasil, né? Da nossa cultura, nos mais diversos gêneros de coisas que você consome, seriados, filmes, livros, ou figuras históricas mesmo que você admira, né? Tente se perguntar isso e ver um pouco como é que estão esses símbolos na sua vida. Se você viu, deixa aqui nos comentários o que você achou do documentário. Vamos conversar um pouco. A gente se vê na próxima e tchau.